Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Isaías 43, versículo de número 2. Isaías 43, 2. Diz assim: quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando atravessar o fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Eu, Senhor, sou seu Salvador. Do Egito, como resgataste para livrar, da Etiópia e Sebá em troca de você. Olha que interessante, irmão. Tomei a leitura de Isaías 43, versículos número 2 ao 3. Eu acho interessante que Deus toma a boca do profeta Isaías e Deus fala assim: quando passar pelas águas, ela não te cobrirá. Quando passar pelo fogo, não te queimará. Sabe o que eu acho interessante? Percebe que Deus fala, quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando passar pelas águas, elas não te cobrirão. Eu achei interessante que fogo, eu lembrei de Adraque, Mesaque e Abednego. Porque se você pegar para ler, em livro de Daniel, capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele levanta uma imagem de ouro, uma estátua de ouro. E ele fala assim, ó, todo aquele que não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Aí a Bíblia diz que Adraque, Mesaque e Abednego, você já conhece a história, esses três homens, eles não se curvam diante da estátua do rei, porque se eles estivessem se curvando diante da estátua do rei, eles estariam quebrando o mandamento do Senhor, porque Deus já tinha estabelecido a lei, dizendo para não adorar imagem, não fazer imagem de escultura. Aí como Adraque, Mesaque e Abednego é temente a Deus e é servo do Altíssimo, a Bíblia diz que eles vão se recusar a obedecer o rei Nabucodonosor. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor pega o soldado mais forte do seu exército, manda amarrar Adraque, Mesaque e Abednego e joga na fornalha de fogo. A Bíblia diz que quando Adraque, Mesaque e Abednego caem dentro da fornalha, a Bíblia diz que eles não se queimaram. Apareceu um quarto homem dentro da fornalha. Aleluia! Olha que tremendo. E Nabucodonosor olhou e disse assim: não foram três que jogamos? Eu estou vendo o quarto homem e é semelhante ao filho dos deuses. Olha que tremendo. Quem é que estava com Adraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo? Deus. Por isso que Deus diz, quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Salomão escreveu. Salomão escreveu em Provérbios 17:3, se não me falha a memória. Ele diz assim: o fogo prova a pureza do ouro e da prata, mas o Senhor prova o coração. Aleluia. Agora escuta só. Fogo se fala de prova. Adraque, Mesaque e Abednego caiu no fogo, e fogo se fala de prova. Mas quem foi que apareceu com eles dentro da prova? Deus. Porque Deus nunca te coloca numa prova para te abandonar nela. Eita glória, aleluia. Deus nunca vai te colocar, filho, numa situação para te abandonar. Porque o Senhor disse: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia não me esquecerei de você. Aleluia, Deus. Eita glória. Escuta só. Aleluia. Escuta. Percebe que Adraque, Mesaque e Abednego vai cair dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles não se queimam, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala, rapaz. A Bíblia diz que Deus é filho do homem, nem para que minta e nem para que se arrependa. Aleluia. Se ele diz que vai passar pelo fogo e não vai se queimar, de fato Adraque, Mesaque e Abednego passou pela prova, mas não se queimaram. Aí eu acho interessante que ele fala assim: quando passar pelas águas, ela não te cobrirá. Eu lembrei de Pedro, porque se pegar para ler Mateus capítulo número 14, a Bíblia diz que os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Pedro vai olhar e os discípulos vão falar: um fantasma, e eles ficam com medo. Aí Jesus fala: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro fala assim: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí caminhando sobre as águas. Jesus fala: vem, Pedro. Aí Pedro vai andando sobre as águas, só que a Bíblia diz que Pedro vai tirar os olhos de Jesus, vai reparar a força do vento do mar e vai afundar. Aí quando a água está cobrindo Pedro, Pedro clama: mestre, salva-me. Jesus prontamente estende a mão e levanta ele. Percebe? As águas não encobriu Pedro. Como disse, olha como que Deus é fiel. Quando passar pelas águas, elas não te cobrirá. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Adraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo e não foi queimado. Pedro passou pelas águas e também não, a água não afogou Pedro. Olha como Deus é fiel. Independente da situação, Deus nunca coloca você numa situação para te abandonar. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Olha como que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala. O Senhor diz: minhas palavras não voltam vazia, sem antes fazer o que me agrada. Aí escuta só. Olha que tremendo. Olha o que o Senhor diz: quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Porque eu, Senhor, seu Deus, o Santo Israel, o seu Salvador. Olha que tremendo, irmão. Adraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo, mas não se queimou. Porque Deus nunca vai te colocar numa prova para te abandonar, nunca. Você quer mais prova disso?
Se você pegar para ler Marcos, capítulo de número 4, versículos número 35, Jesus ele vai falar para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado do mar. A Bíblia diz que Jesus vai falar para os discípulos: vamos entrar no barco. Jesus vai falar: vamos passar. Percebe que Jesus fala no plural: vamos passar. Jesus está se incluindo junto com eles. Aí a Bíblia diz que vai se levantar temporal, vento, contrário. Mas Jesus estava no barco, dormindo na popa. Mas independente, olha que tremendo, ele fala: vamos passar. Os discípulos iam enfrentar dificuldade, vento. Mas quem estava com eles? Jesus. Porque Deus nunca vai te colocar numa prova para te abandonar nela. Nunca. O Senhor não abandona, o Senhor não desampara. Davi disse em Salmos: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Aleluia! Sabe por que Davi escreveu esse salmo? Olha que tremendo. Davi disse, no Salmo 24, se não me falha a memória, ele disse assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Sabe por que ele falou isso? Porque se você pegar para ler a história de Davi, quando Deus fala para Samuel: Samuel, vai da casa de Jessé, que eu tenho escolhido lá. A Bíblia diz que Samuel vai, por ordem do Senhor. Quando chega lá, Samuel fala: ó, eu vim aqui ver os seus filhos, porque o Senhor tem um escolhido aí. Aí escuta só, Jessé faz passar todos os seus filhos, passa a passar Eliabe, Samar, todos os irmãos de Davi. Aí o profeta teve que perguntar: tem mais alguém? Olha que tremendo, irmão. Percebe que o profeta teve que perguntar. Por quê? Porque o pai de Davi não estava se lembrando de Davi. Davi era esquecido pelo pai. Aí quando o profeta pergunta: tem mais alguém? Aí ele fala assim: tem um, tá lá no pasto. Então manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, não vamos sentar à mesa. Aleluia! Aí quando Davi entra, a Bíblia diz que Davi era o menor da casa. Quando Davi entra, a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, é esse, unja ele. Aleluia, Deus! Deus escolhe os pequeninos. Oh, glória! Aleluia! Deus escolhe os menores. Deus escolhe os desprezados. São esses que Deus escolhe. Aleluia! Por isso que Davi escreveu esse salmo: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. E Jessé não se lembrava de Davi no pasto, mas Deus estava se lembrando dele. Aleluia! Deus não se esquece de você. A Bíblia diz que o Senhor tem o nosso nome na palma das mãos dele. Meu nome e o teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Olha que interessante, irmão. Você está entendendo por que Davi escreveu isso? Porque o Jessé se esqueceu dele. O pai terreno se esqueceu. Mas Davi estava na lista do Pai Celestial. Estava gravado na palma da mão do Pai Celestial. Por isso que Deus fala: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Você está entendendo por que Davi escreveu isso? Eu não entendi porque eu fui para essa mensagem, mas Deus sabe o que faz. Eu comecei lendo Isaías e do nada eu vim para essa mensagem. Quem me conduz é o Espírito Santo na palavra, porque a palavra é dele. Mas olha que interessante, irmão. Pega para a história de Davi. Deus sempre escolhe os menorzinhos. Você quer ver uma coisa? A mesma coisa foi com Gideão. Gideão também era o menor da casa do pai. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no largar. E o anjo do Senhor apareceu para ele e o anjo falou: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Aí Gideão fala assim: eu sou o menor da casa. Percebe que Deus sempre escolhe os menores. Por isso que a Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas para confundir os grandes, filho. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia! Se você olhar para Davi, Davi era jovem e Davi decidiu enfrentar Golias. A Bíblia diz que Golias tinha 2,90 metros de altura. Olha o tamanho do gigante perto de Davi. Davi era um moço pequeno, mas foi o pequeno que derrubou o grande. Aleluia, Deus! Porque Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, irmão. É assim que Deus faz. Tem gente que olha pra gente e não dá nada pra gente. Às vezes te julga, às vezes te aponta. Só que mal sabe quem você é em Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Foi até aqui que o Senhor me deu. Guarda essa palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.